Como na transmissão de ontem nós não conseguimos analisar todos os pedidos dos ativos, eu pedi para que através dos comentários as pessoas mandassem as análises para a gente poder fazer as análises aqui juntos. E é claro que acabou tendo aí uma virada do mercado para baixo durante essa mudança da segunda para terça-feira, o que pode trazer uma zona de oportunidade, para esse momento, sobretudo aí para as altcoins, uma vez que a gente teve altcoins aí caindo mais de 30% dentro de aproximadamente 24 horas. Então vou pegar aqui alguns dos ativos que foram pedidos na transmissão, e aí fica óbvio o convite para você estar junto com a gente também nas nossas transmissões que acontecem todos os dias às 8 horas da manhã. É claro que antes de entregar esse conteúdo, a primeira coisa que eu vou pedir é para que você deixe o like, nos ajude a entregar esse conteúdo para mais pessoas e, claro, confere se você está inscrito aí no nosso canal, isso também vai nos ajudar demais. Rapidamente deixar aqui a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo é te passar informação. Por isso, o nosso maior objetivo aqui, é fazer com que você esteja atento ao mercado, que você estude, não necessariamente dizer o que você deve comprar ou não. Começar aqui com o pedido, do Juscelino Santos Vieira, Ele pediu uma análise aí da Lina. Vamos começar então avaliando aí a Lina neste exato momento, Pegar ela no cenário do mercado spot, Lina não é um ativo que eu tenho posição nenhuma nela, e se eu abrisse posição em Lina, eu abriria as posições dela via derivativos, Não abriria ela por mercado spot. Claramente nós temos ainda uma linha de tendência macro de baixa em cima de Lina, a gente está avaliando pelo contexto semanal. Contudo, quando a gente traça da região de fundo, nós percebemos que estamos fazendo uma cunha ascendente. Neste caso aqui, especificamente neste caso, se alguém quiser fazer uma acumulação dentro desse range, que vai de aproximadamente 0,003 a quase 0,008 centavos, é um range alto, Só para a gente ter noção aqui, vai dar uma movimentação de aproximadamente 167%, então é muita coisa, Você pode fazer o acúmulo e colocar um stop abaixo disso. Na minha opinião, sairia extremamente caro, Mas ela está na iminência de fazer um potencial rompimento. O que a gente poderia determinar aqui é uma exclusão desse range inferior, nesse canal aqui, e pensar na base do semanal que está sendo criada agora para uma potencial zona de compra. Porque uma vez rompida essa estrutura aqui, se a gente pensar, por exemplo, somente na busca por esse topo aqui, que é o topo pelo menos aqui de entrada da Lina, seriam 2.000%, uma valorização muito interessante. Aqui a gente até pode colocar uma posição comprada a partir desse ponto. Deixa eu só reduzir aqui o tamanho do stop. Se eu pegar toda essa área aí de compra desta semana e uma disposição para assumir um stop de 35%, talvez seja um ponto bem interessante, olhando especificamente somente para esse topo, Só que efetivamente ela ainda não rompeu essa estrutura. Para mim, o melhor ponto de compra seria, de fato, a partir do rompimento da estrutura. Sem o rompimento dessa estrutura dessa linha de tendência de baixa, aí do semanal eu não entraria comprado na Lina, Pega aqui uma pergunta que também, na minha opinião, é uma crença, eu acredito que o mercado tem potencial para chegar nisso, que é: você acredita que o mercado bate de 7 a 10 trilhões de valor nesse ciclo? Sim, acredito que é muito possível. E aí, se o mercado chegar a uma média de 7 a 10 trilhões nesse ciclo, é muito provável que o Bitcoin ele esteja apresentando uma performance entre 3,5 a pelo menos 5 trilhões de dólares ali, se a dominância do Bitcoin se estabelecer até 50%, ou seja, o Bitcoin pode e tende a ficar com uma fatia um pouquinho maior, 55, 56, 60% que seja, mas vamos pressupor que fosse aí, por exemplo, com o Bitcoin
performando exatos 50% do mercado a um topo de 10 trilhões de dólares, por exemplo. A quanto que o Bitcoin chegaria valendo ao final deste ciclo, né? Qual seria aí o tamanho do valor do Bitcoin até o final do ciclo, caso a gente tivesse vendo uma performance dessa. É bem simples, a gente pode pegar aqui basicamente o supply circulante, eu vou até arredondar, tá, esse supply aqui para cima, versus o market cap. Então a gente cogita aí para o Bitcoin 5 trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares divididos aí, então, eu vou arredondar aqui, tá? Para 19.850 bitcoins, 19 milhões, perdão, 19.850.000 bitcoins no circulante. A quanto nós poderíamos ver, então, o preço do Bitcoin chegar a 251 mil dólares, né? Então, penso que seja algo completamente possível disso acontecer, tá? Seria, então, aí um cenário realmente interessante, caso enxerguemos aí o mercado cripto chegando a uma performance de 10 trilhões de dólares. Direto da Flórida, ele pediu aqui uma análise a respeito da SUI, tá? Então, vamos pegar aqui a SUI também. SUI contra o Tether. Bom, SUI especificamente, ela faz um movimento muito interessante, tá? Desde do rompimento dessa estrutura a partir de agosto, a SUI ela começa de fato a fazer um movimento muito bom, tá? Ela sobe, testa a linha de tendência de baixo, depois dispara. De lá para cá, só nesse movimento da quebra de estrutura, ela já subiu 524%. Tem espaço para mais? Sim, a SUI tem espaço para mais, tá? Uma coisa que também me chama a atenção para esses movimentos da SUI é que quase sempre, né? Agora ela não fez, né? Mas ela quase sempre tá fazendo pivô aí em cima da 50% de FIBO. Tá? Aqui foi quase um toque na 50% de FIBO. Agora esticou um pouquinho mais, tá? Essa área aqui, obviamente, é uma área compradora interessante. Contudo, você tem a chance aí de ver o preço, caso o Bitcoin faça mais desarmes de preço, você tem uma reação aí da SUI chegando a quase 2 dólares e 30 centavos. Então cuidado, porque agora ela está sendo cotada a 3,80, tá? Está sendo cotada a 3,80. Você está em uma região de topo, esperaria um pouquinho aí para tomar essa decisão. Mas claramente nós temos ainda mais espaço para essa moeda crescer. Especificamente falando aí da SUI, né, falando em termos de projeção, tá? A SUI que hoje é a posição número 17 aí dentro do mercado, com a capitalização de 10,8 bi de dólar. Tá, perdão, agora 11 bilhões aí de dólares, né, 3 dólares e 78 centavos. Vamos aqui a alguns pontos que são importantes a gente considerar a respeito da SUI. Primeiro, a questão do desbloqueio de tokens, né, o número de tokens que vão entrar ainda no mercado. A inflação da SUI é uma inflação agressiva, mas é uma inflação que, por exemplo, vai até 2069. Então, neste momento, quando a gente avalia essa tabela aqui, se a gente olhar, por exemplo, deixa eu reduzir aqui, para o próximo ano, ou seja, até final de 2025, você não vê uma inflação tão grande, uma inflação tão agressiva. Ela está atualmente com cerca de 3 bilhões de tokens. Lá até o final de 2025, ela deve estar chegando ali a aproximadamente 3,4, 3,3, entre 3,4 e 3,3 bilhões de tokens no circulante. Então não é uma inflação tão agressiva assim, tá? Então neste ciclo especificamente não consigo enxergar a SUI sendo muito impactada pelo número de tokens que vão entrar no circulante. Aqui acaba sendo realmente uma oportunidade legal. E aí, se fosse para a gente pensar pelo menos aí em termos de valorização para essa moeda e o seu ecossistema, acredito que hoje está aí pelo menos algo em torno de 50 a 60 bilhões de dólares. É algo completamente possível, tá? Que a gente pode de fato ver esse ativo realmente performando. Então, SUI também é um ativo que eu deixaria aí na lista de observação. Sobretudo, um cuidado importante quanto a essa questão da região de topo, que ela está estabelecida agora. Os melhores pontos de compra, na minha opinião, a partir dos 3 dólares. Esse preço pode retrair até a casa dos 2 dólares e 43 centavos, caso o mercado passe por um período aí, por exemplo, de acumulação, né? Mas na prática nós temos realmente uma oportunidade muito interessante em termos de price action para esse
ativo, mesmo que, embora em região de topo, acredito que a gente pode ter o potencial de ver aí esse ativo pelo menos performando aí algo em torno dos 15, 20, quem sabe aí $30 é possível esse ativo chegar no market cap de 100 bilhões de dólares? Possível é, tá? Só que não é tão simples assim. Aí a gente vai aqui para uma cogitação, para uma forma mais fácil de calcular isso. A gente pega a dominância da SUI, a SUI hoje tem uma dominância de 0,33% do mercado. Vamos supor que o ecossistema cresça e a SUI chegue a, por exemplo, a dominância de 0,5%, ou seja, cresça aí mais 0,2% em termos de dominância. A gente acabou de citar que o market cap do mercado tem um potencial de chegar até 10 trilhões, na minha leitura, entre 7 a 10 trilhões. Vamos pegar o cenário mais otimista possível. Nesse caso, uma performance de 10 trilhões, se você tem ali 1%, você tem então um total de 100 bilhões de market cap. Se você tem 10 trilhões, 1% disso você tem 100 bilhões de market cap. Então a cogitação aí plausível para ela em termos de 0,5% de dominância do mercado seria algo na casa dos 50 bilhões de dólares. Então a gente pega aqui os 50 bilhões para a gente calcular. 50 bilhões divididos então pelo número de tokens no circulante que a gente pode ver até ali meados de 2025. Então a gente vai colocar aqui algo em torno de 3,3 bilhões de tokens, tá? 3,3 bilhões de tokens. Deixa eu só dar um confere aqui com ela. Exatamente, está em 2,92, né? 3,3 bilhões de tokens. A gente poderia ver então um ativo que tem um potencial a chegar a uma média ali de 15 dólares aí por token, tá? Então temos realmente um espaço interessante para a SUI continuar valorizando. Beleza? Um dos outros ativos que foram pedidos aí na transmissão também, né, foi o do Atila Barros aí, que pediu uma análise a respeito da ENA. ENA especificamente, vale a gente ficar atento, porque é uma proposta muito interessante. E no ciclo passado, apesar de projetos diferentes, tá, ela me lembra muito a Terra Luna. A Terra Luna, ela não quebrou por conta da recompensa dela pro dela. A Terra Luna, ela tem uma stablecoin, essa stablecoin descentralizada, e tinha um token Luna. Especificamente, o ecossistema ou o protocolo da Terra Luna, ela sofre um ataque, não um ataque hack, mas basicamente forçaram muitas transações, porque como é que acontecia? Você colocava o token Luna, a criptomoeda da rede, dentro de um processo de troca que convertia por USDC, perdão, UST, que era a stablecoin dela. Uma baleia ou alguém com muito dinheiro fez um ataque de troca tão pesado, entrou com uma mão tão pesada que essa stablecoin acabou perdendo o PEG, e isso aqui entrou numa espiral da morte. Por quê? Existia dentro do protocolo um parâmetro que fazia com que o preço do dólar estivesse atrelado, $1 por stablecoin, estivesse atrelado à moeda volátil, nesse caso a UST. Tá? E aí, por isso, o protocolo é quebrado. Só que na época, era um ativo que pagava uma recompensa no dólar muito alta, né? Era 20%, né, do protocolo pago, né, em termos de recompensa no staking ao ano do dólar. Então era uma recompensa altíssima, né? Algo absurdo você ter 20% aí de rendimento em cima do dólar no ano, é algo extraordinário. Tá? Então a ENA, ela surge com uma proposta relativamente parecida, apesar de formatos de trabalho diferentes. Então, para esse momento, de fato, a gente tem um ativo que é muito interessante, o Ethena em si, o protocolo do Ethena é muito interessante, tem um TVL relativamente alto, tá? Ali quase 6 bilhões, 5,5 bilhões de dólares aqui, de acordo com o CoinMarketCap. A gente não vai olhar o DeFi Llama, mas vamos supor que esses valores estejam de fato corretos. 3 bilhões em termos de valor de mercado, já é um ativo robusto, tá? Pensando nela especificamente, nós temos 3 bilhões de tokens quase aí no circulante, 2,93, com um total aí de 15 bilhões de tokens do supply total. Então nós temos aí cerca de 30% dos tokens em circulação. Então temos que lembrar que nós temos uma inflação relativamente alta. E aí, olhando para Ethena ou para ENA especificamente, o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Percebam, o que está dentro do mercado neste exato momento é basicamente tokens que foram entregues aí através dos airdrops.
já tem mais tokens do que o que já foi pago pelo airdrop, tá? Mas aí a gente tem, a partir de abril de 2025, uma entrada muito grande na mão de tokens, na mão da galera que comprou o projeto, que investiu no projeto, que trabalhou no desenvolvimento do projeto, né? Centro de contribuição 50% e 41,6% na mão dos investidores iniciais, né? Das pessoas que participaram aí basicamente da pré-venda. E aí nós teremos uma entrada só lá em abril de 937 milhões de tokens para os investidores e de cerca de 1,13 bilhões de tokens no centro do ecossistema. Então isso aqui é uma inflação realmente pesada, porque basicamente o número de tokens ele vai dobrar. A gente vai sair aí, vai quase dobrar, na verdade, vai para cerca ali de 5 bilhões de tokens aproximadamente. Então, aqui nós poderemos ver um price impact muito alto, sobretudo porque são pessoas que ali podem estar despejando esses tokens. E aqui é um cuidado que a gente precisa ter. Quem quiser surfar movimentos na ENA, surfa movimentos ali até março, mais ou menos, olhando para isso, para que você possa realmente estar atento a essa movimentação em termos de posicionamento. E aí, especificamente olhando o gráfico agora de ENA, é um ativo que pode fazer ainda 10 vezes. Poxa, aqui a gente já tinha marcado aqui um trade anterior. Temos aí uma recuperação em V, tá? Essa área aqui é uma área realmente muito interessante. E aqui basicamente é o seguinte, eu vou olhar especificamente para esse último topo aqui. Ficar atento a esse último topo, eu vou desconsiderar esse porque esse aqui é o topo de lançamento. E aqui basicamente vou pegar a extensão de Fibo, de fundo contra este topo, e eu vou puxar aqui basicamente para a área de consolidação dos preços. Meter aqui para o lado, a gente está quase rompendo essa estrutura, e aí eu sempre vou ficar atento à região de 1618 de Fibo. Olhando para ela aqui, 2 dólares e 13 centavos é algo muito plausível para ela, numa relação de médio prazo, tá? A longo prazo, pensando nela para um ativo que tem 3 bilhões de market cap, é um ativo que, baseado no circulante de hoje, poderíamos ver ela aí buscando algo na faixa dos 10 a 15 dólares, sim, é completamente possível. Só que ela precisaria entrar num hype muito grande para que esse price impact do ano que vem, né, essa inflação agressiva que ela tende a receber, não acabe influenciando de uma maneira tão drástica a ação do preço. Ou ela disparar agora de forma muito absurda, para que lá na frente a gente não visse isso. Beleza? Vou deixar aí então esses ativos para que vocês possam dar as considerações de vocês através dos comentários. Se você quiser também mais algum outro ativo, manda aí através dos comentários. É claro, convidar vocês a partir das 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Estamos ao vivo, então se você estiver vendo esse vídeo agora e quiser acompanhar a nossa transmissão, fica aí atento para que você esteja junto com a gente. Tamo junto, é só o começo, Deus te abençoe, multiplique sobre a tua vida e até mais.